Professor Anselmo aqui, diretamente aqui do Instagram da Higgs Curso de Treinamentos. Foi uma noite muito especial para nós, onde nós poderemos trocar ideias sobre um assunto que eu considero extremamente importante para dentro da educação física, extremamente importante para o mercado do fitness, que é compreender um pouco melhor como é que esse mercado funciona, compreender um pouco melhor como esse mercado está se mexendo, se movendo, e como é que a gente faz para entender isso e como é que a gente intervém a partir desse mercado, a partir desse momento que ele vive, a partir de tudo que está acontecendo. Eu tenho um prazer enorme de ter comigo uma grande referência na Se consegue entrar aqui. Com a gente aqui, Rafael, Vitão. Ó, Vitão, tudo bom, irmão? Renan também está na área, Marcos está na área, professora Jaqueline Salgado também está na área. Só esperando um minutinho aqui, o professor Cleberson está com a gente aqui na live da Higgs Curso de Treinamentos. Puxar para cá. Ele conseguir participar conosco. Agora vai. Agora foi. Boa noite. Agora foi, professor. Tudo bem, Anselmo? Boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Boa noite, Agora pessoal, melhor. participantes. Sejam bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Tá me ouvindo bem, professor? Eu te ouço perfeitamente. Opa, Beleza. caiu aqui. É um apoio. Coisas que acontecem ao vivo. Quem Só sabe acontece vai ao vivo. Só acontece ao vivo essas coisas, não tem jeito. Né? Professor, vou pedir inicialmente para você se apresentar. Muitas pessoas que estão assistindo gostaria de conhecer melhor um pouco da sua trajetória, fazer uma apresentação. Então, deixa à vontade de você fazer isso. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu hoje, como a maioria dos ouvintes imagino, tenho um background, um histórico longo dentro da educação física, especialmente com academias de ginástica. Só que ao longo da minha trajetória, eu fui migrando da parte técnica, né, de prescrição e condução de exercícios e treinamentos, para a área gerencial. Né? Lá atrás, eu era um bom professor, eu era um professor aplicado e era nerd. Né? Nerd é o rótulo mais contemporâneo para CDF, que aqui, devido a essa live, eu não posso traduzir ao pé da letra, mas se você for lá... Melhor não, né? Melhor não. Mas eu basta dizer que eu era bastante estudioso e aplicado e era um bom... Eu vou ousar falar que era um bom professor. Aí os proprietários da academia onde eu trabalhava me colocaram para ser coordenador. É um erro muito comum de proprietário, hein? Você pegar um bom professor e colocar para coordenar. Porque aí ele tem que deixar de ser... coordenador nessa situação. Aí a gente enrola para a gente. Tem que deixar de ser apenas... A gente tem que deixar de ser um bom técnico e começar a entender, no mínimo, de gestão de pessoas. Né? Porque agora nós temos um time, uma equipe na nossa mão que nós temos que lidar com emoções, motivações, interesses, né? E atuar aí como um meio de campo entre o cliente e os proprietários.
Só que eu, quando fui colocado nessa posição, eu fui começar a ler e estudar sobre administração de empresas, fui melhorando o meu trabalho, fui ganhando mais dinheiro, e aí, né, jovem, né, solteiro, homem ganhando dinheiro, né, então, jovem, solteiro e homem já é bobo, né? Aí ganha um pouco de dinheiro, fica mais bobo ainda. E aí eu fui aprofundando nos meus estudos de administração e nunca mais deixei a área da administração, mas nunca mais deixei de atuar, e nunca deixei de atuar no segmento de fitness. Hoje eu faço doutorado na Escola de Economia e Administração de Empresas da Universidade de Lisboa, em Portugal. É o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, que é a mais tradicional escola de economia e administração de empresas de Portugal e uma das melhores do mundo. Então, hoje eu estudo lá o comportamento do consumidor, especialmente em serviços de cobrança recorrente, como, por exemplo, Netflix e academia de ginástica. Então, esse é o meu. Eu estudo, né, especificamente o que faz as pessoas manterem seus vínculos com uma empresa, a chamada fidelização, né? Em especial no nosso segmento aqui.
que a maioria das academias enfrenta. Por quê? Nós temos um novo consumidor, um consumidor do século XXI, altamente informado e com a tecnologia na palma da mão, e nós temos um produto que foi criado no século XX com parâmetros de um consumidor analógico. Nenhum produto do século XX vai ser sucesso no século XXI. Imagina que vai ser o aniversário amanhã, você que está nos ouvindo aí, e ao invés de um celular de tela touchscreen, você ganha um pager. Escreve aí se você sabe o que é um pager. Tem gente que não vai nem saber. Então, o que eu quero dizer? Um produto do século XX, qualquer que seja ele, está fadado ao fracasso no século XXI. Então, hoje, os serviços que a maioria das academias entrega, especialmente o serviço de musculação, muita gente fala, o low cost, o low cost, o low cost. O problema não é o low cost. O problema é que o serviço que estava ali atrás, ele não acompanhou essa mudança de comportamento do consumidor e é essencialmente o mesmo serviço de 40 anos atrás. Então você pega um serviço que foi concebido há 40 anos atrás e entrega para um consumidor moderno. Ele não vai querer. Então é muito importante o empresário estar antenado com essas mudanças de comportamento, nos desejos, nas vontades, no que o nosso consumidor tem à sua disposição de novo, para que possa adaptar o seu serviço para atender melhor esse cliente. Vou dar um exemplo simples. Hoje nós temos uma pressão danada para tempo. Qualquer coisa, aplicativo, software, qualquer coisa que nos ajude a poupar tempo ou ganhar tempo, tem uma grande possibilidade de sucesso. Vamos, por exemplo, aqui, aplicativos de entrega de comida, iFood. Poxa, eu não tenho tempo para ir pedir a comida, ou eu não é conveniente, está chovendo. Eu vou lá e peço a pizza para minha casa. Agora, imagina, então, que nós estamos numa era em que o tempo é precioso. Aí o seu cliente chega na sua academia e ele fica lá 1h45 fazendo uma ficha, 1h30 fazendo uma ficha. Você está entregando um negócio que o cliente do século XXI não quer, não tem interesse e é inconveniente para ele. Então o grande lance é esse, entender primeiro quais são as forças que estão redirecionando o comportamento do consumidor para que eu possa adaptar ou mesmo criar novos serviços que vão de encontro a esse consumidor super antenado, super informado, que tem informação literalmente na ponta dos dedos. É nesse sentido que tem muita gente que já fala hoje que a musculação morreu. Tem gente que não gosta de usar esse termo, mas tem gente que costuma usar esse termo. A musculação morreu, mas na verdade não é a musculação que morreu. A musculação continua, sempre vai continuar aí. Mas aquela que você bem falou, aquela que entrega da mesma forma que era entregue há 40 anos atrás, ela vai ser fadada ao fracasso, isso com certeza. É por isso que muitas academias não conseguem, talvez, a retenção que deveriam. E aí que entram outras modalidades, né, Cleberson? Algumas tendências de atividades novas que vêm por aí. Como é que a gente pode, dentro dessas tendências de atividades, tendências de mercado, colocar assim, como é que a musculação pode, de alguma forma, diminuir essa perda e como é que as outras atividades podem vir e agregar para a musculação ou até mesmo conseguir o público que antigamente fazia a musculação? Vamos lá. É muito importante, você bem colocou aí, Anselmo, a gente distinguir tendência de mercado de tendência de atividades. Né? Uma coisa, e existe no nosso segmento uma entidade super respeitada, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, o ACSM, American College of Sports Medicine, que há mais de 10 anos faz uma pesquisa anual com profissionais que atuam no segmento, e a pesquisa da CSM é o seguinte: o Anselmo é profissional de fitness. Eu mando um questionário para ele e falo assim: Anselmo, dá uma nota aqui nessas atividades, o que você acha que vai bombar no que vem? Aí ele coloca lá, personal training, programa de emagrecimento, HIIT, programa para empresa, atividade física na empresa, e vai colocando lá. Ele compila isso e libera um relatório anual. O relatório do ACSM é uma pesquisa de opinião com profissionais do setor, não é um relatório de tendências. Quando a gente fala tendências, nós temos que ver qual é a diferença disso
para uma pesquisa de tendência. A pesquisa de tendência ela vai olhar a ponta, ou seja, o consumidor. Através do quê? Por exemplo, aplicativos, Gympass, ClassPass, softwares de academia, e procurar fazer análise de Big Data, por exemplo, ou pesquisas de mercado, para ver o que o cliente está querendo, o que o cliente quer. Né? Não o que o profissional de educação física acha que vai bombar. Né? Então, nesse sentido de atividades, é muito interessante a pesquisa do ACSM, porque eu vejo o que está na cabeça do profissional. O profissional acha que personal training vai bombar, que HIIT vai crescer, que ciclismo indoor vai bombar. Mas antes de eu ir lá e montar uma sala de ciclismo indoor, ou criar uma aula de HIIT, alguma coisa, né? Eu tenho que procurar olhar para o mercado e ver o que o cliente está pedindo. Então eu vou falar uma estatística aqui que pode surpreender muita gente. Vou te perguntar, Anselmo, você sabe, dentro da perspectiva mercadológica, o que é a atividade hoje que mais cresce no mundo? Você tem ideia? Não, eu vou chutar, eu não tenho esse dado, não tenho conhecimento para esse dado, mas eu acredito que seja alguma coisa voltada para emagrecimento. Olha que doido. Aí, isso, se for conversar com empresários, a maioria vai achar por quê? Porque o pensamento está influenciado, não só pelo que faz, mas como o que vê nas redes sociais. Desafio de 30 dias, desafio de 45 dias. Emagrecer, todo mundo quer ficar bonito. Nós temos uma população gorda, então vamos botar coisa para emagrecimento. Mas a atividade que mais cresce no mundo são as atividades de mind-body. É o yoga. Olha que doido. Olha que maluco isso. O que o cliente vai lá buscar? Comprar num Gympass ou num ClassPass. Né? Isso é análise de Big Data, nós estamos falando aqui de milhares de registros. Né? Porque o mundo está gordo? Tá. Mas está muito mais estressado do que gordo. Então as pessoas hoje procuram formas de descompressão. Então, você olha o que eu acabei de falar, uma tendência. As pessoas, o consumidor, procura alternativas para descompressão. Aí ele entra na academia, 7h30 da noite. A música está assim. E ele sai lá 1 hora depois com a cabeça desse tamanho. Ele vai parar de ir e não vai conseguir nem verbalizar por quê. Porque ele chega estressado e sai mais estressado que entrou. Porque ele chegou no boate. Então, aí eu quero estar com a minha academia, eu quero fidelizar o meu cliente. Eu tenho que tratar de ter um ambiente, né, se a maioria das pessoas quer desestressar, então eu vou colocar atividades que ela vai se divertir, que ela vai se desestressar, que ela vai relaxar, e não HIIT, por exemplo. Então, quando a gente vai olhar mercado é muito diferente de olhar o que está na cabeça do professor. Então, a atividade que eu for colocar lá na minha academia, qualquer que seja, ela deve ir de encontro ao anseio do cliente. O que o cliente quer? Né? Ou qual é um perfil mais adequado de cliente para que eu possa direcionar os meus serviços. Você já ouviu falar de NPS? Net Promoter Score? Não. Não? Uma medida universal hoje, a maneira mais fácil de eu medir satisfação de clientes hoje chama-se NPS, Net Promoter Score. Certamente você, Anselmo, e você que está nos ouvindo, já deve ter recebido no e-mail ou numa loja uma perguntinha assim: qual a probabilidade de você nos recomendar para um amigo ou parente? Aí tem uma escalinha lá de 0 a 10. 0 é de jeito nenhum, 10 é com toda certeza. Já passou por isso? Já recebeu uma pesquisa dessa? Isso é o NPS. Isso é o NPS. O grande lance do NPS é a pergunta que vem depois. Se você não nos deu 10, o que faria você nos dar um 10? Aí o cliente aponta onde são as deficiências. Né? Não é medir só o NPS. Só medir o NPS não serve para nada. A verdade é essa. Né? Só para mim saber. Meu cliente ele é promotor, ele é detrator, ele é neutro. Como é que é o meu cliente? Bom, então, o NPS hoje é a forma mais simples, fácil e eficaz de eu medir satisfação. O criador do NPS é um pesquisador, um acadêmico chamado Frederick Reichheld. Ele tem a seguinte frase:
primeiro passo para você criar uma base de clientes fiéis é escolher os clientes certos. Então, quando a gente fala de tendências, uma das principais tendências que eu vou olhar são tendências demográficas. Como que está o pêndulo populacional? Nós estamos numa população jovem ou nós estamos caminhando para ter uma população mais velha? População jovem, o jovem quer uma coisa, o maduro quer outra. Então eu quero ganhar dinheiro e fidelizar, então eu tenho que, primeira coisa, é entender, enxergar a mudança no perfil demográfico. Tem um grande pesquisador, que já falecido, autor, chamado Peter Drucker, muito famoso, diversos livros, que ele fala assim, que toda grande negócio de sucesso na história da humanidade, ele veio a reboque de uma mudança demográfica. Então hoje, por exemplo, no Brasil, o mundo está passando por uma mudança demográfica que vai impactar muitos tipos de negócios, já cria muitos negócios e vai impactar muitos negócios ainda. Por exemplo, especificamente, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Então, ao invés de eu pensar assim, que atividade que eu vou pôr, eu tenho que pensar assim, qual o público que eu tenho aqui na minha área, na minha cidade, com maior potencial de pagar o preço adequado para o meu investimento, para o meu serviço. Então, vai no site do IBGE, descobre lá. A maioria das academias ainda insiste em atender um público jovem, que quer ficar bonito. É péssimo isso. É horrível. Você está me ouvindo aqui, sabe qual que é o pior cliente que você pode ter na sua academia? Jovem, sedentário, menos de 25 anos que quer perder peso. Esse cara não vai durar. Por que ele é ruim? Porque ele não vai ficar. Você pode fazer conversando desse exatamente essa semana. Ele não vai ficar. Um amigo meu, personal trainer, estava justamente falando sobre isso. Anselmo, eu tenho 12 clientes. Desses 12, 5 são esse perfil que você falou aí. Não vai ficar. Assim, eu estou com um problema grande, porque eu não sei como é que eu vou fazer para reter esse sujeito. Estava lá quebrando a cabeça, a gente conversando justamente sobre isso daí. E outra coisa que você falou importante, às vezes esses dados estão tão fáceis para a gente olhar e a gente não olha. Está no site do IBGE. Tem censo, por exemplo, tem coisas que estão lá abertas. Só você procurar, pesquisar sobre isso daí. Né? E justamente essa alteração da faixa etária, da expectativa de vida que a gente tem no Brasil hoje, que é essa transição que vem ocorrendo, que todo mundo já sabia que ia ocorrer. Quando eu era pequeno, já sabia que isso ia ocorrer, já estudava isso na escola. Estudei isso novamente quando estava na graduação, e a gente, hoje, professor na graduação, bate nessa tecla de novo. Isso vai continuar acontecendo e muitas academias não se ligaram nessa alteração, nesse problema. Né? Então, essa tendência da população alterar vai mudar realmente muitos negócios, inclusive o que a gente está falando sobre fitness também. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Fica todo mundo martelando ferro frio. O que é martelar o ferro frio? É eu ter um design de serviços, né? A minha musculação, por exemplo, voltado para o jovem que quer ficar bonito. Então eu penso, como é que isso se traduz no comportamento do empresário? Né? Eu presto consultoria e muitas vezes as pessoas me chamam para poder fazer estudo de viabilidade. Vale a pena investir, não sei o quê. Aí eu chego lá e o sujeito vai estar investindo 200 mil, 300 mil reais em equipamentos. Aí tem lá leg horizontal, leg 45, hack, não sei o quê. Eu falei assim, meu amigo, peraí, para que tanto leg? Não, porque o pessoal está pedindo. É? Que pessoal? Quantos são? Então ele vai investir aí quase 30 mil reais em leg press para 10 pessoas. Aí, ao passo que, ao invés de pensar em qual máquina eu compro, como é que eu posso reconfigurar o meu salão, por exemplo, na musculação, para ter atividades mais dinâmicas, não tão engessadas, porque a musculação é excelente e muito eficaz, só que é chata. E o consumidor do século XXI quer coisas divertidas. Ele não quer fazer coisa chata. Né? O videogame é divertido, a Netflix é divertido, o ir pro bar é divertido, e fazer 3 de 10 e 4 de 12 não é divertido de jeito nenhum. São poucos que acham isso lazer. Né?
Então, Para a maioria das pessoas, realmente isso não é divertido. não é. Então, ao invés de pensar em processos de treinamento, eu vou tentar enxergar o que meu público quer para entregar uma experiência de movimento que seja fácil, conveniente e que a pessoa queira repetir. Fácil, conveniente, queira repetir. Não necessariamente intenso, protocolado e fisiologicamente dentro de princípios de treinamento. É muito diferente. Então, uma tendência é que as pessoas não querem treinar. A academia, o modelo de negócios do século XX, a academia era um centro de treinamento. As pessoas que têm a capacidade, o perfil de treinar, fazer exercícios com regularidade, fora da zona de conforto, normalmente não precisa nem de academia nem de professor. Mas tem YouTube, são disciplinados, comem direito, buscam informação, vai lá e faz sozinho. Tem aplicativo. Né? Eu convido você que está me escutando agora, a pensar nos seus parentes. Naquela sua tia, naquela sua prima, que no Natal agora que passou, pela 10ª vez, te perguntou o que era melhor para emagrecer, se era esteira ou se era bicicleta. Essa pessoa, se for para sua academia e você der 3 de 10, 4 de 12 para ela, não vai ficar. Não vai ficar, porque isso é chato. Né? E aí você tem que, talvez, colocar alguma modalidade que vá mais de encontro a uma coisa conveniente, fácil, rápida, interativa, divertida, de preferência em grupo, para que ela se divirta. Olha, a grande mudança de mindset para o empresariado é fazer a academia deixar de ser um centro de treinamento e ser um centro de entretenimento. Só que o nosso negócio não é videogame e nem show de música. Nosso instrumento para entreter é o movimento humano. Então tem que usar, eu digo assim, ontem eu dei treinamento numa academia, um cliente. Eu falei, gente, vocês têm que ter CC. Professor de educação física no século XXI tem que ter muito CC. Conhecimento e criatividade. Para fazer coisas fora do protocolo padrão, 3 de 15, 4 de 10, 3 de 12, alternada por segmentos, combinada completa, drop 7, super 7, qualquer coisa 7. Isso é do século XX. O consumidor do século XXI não quer isso. O que acontece, Anselmo? Que esse modelo de academia, que foi mainstream no século XX, no século XXI é um negócio de nicho. Ou seja, quem quer ir para a academia para malhar, o próprio verbo já é horrível. Malhar é moldar o ferro. Moldar o ferro. O ferreiro malha o ferro. Né? Então, moldar a ferro. As pessoas que vão para malhar, vai para boxe crossfit, vai fazer treino de alta intensidade na musculação. A grande tendência que você tem que assumir e procurar remodelar os seus serviços, é entregar atividade física, não necessariamente exercício físico. O cara mexeu, gastou aquilo ali, tá bom. E faz isso de maneira lúdica, interativa e social. Então guarda essas palavras. Lúdico, interativo, social. Pode colocar qualquer, inventa um nome para uma atividade. Põe CC lá, né? Usa seu CC, cria um negócio lúdico, interativo, social, cria um nome qualquer e entrega isso para o seu cliente. As suas chances de sucesso no século XXI vão aumentar consideravelmente. Beleza, pessoal. Várias coisas que você falou aqui, eu acho que dá para a gente ir masticando e pensando, porque a gente costuma muito trabalhar com negócios que a gente teve a oportunidade de usufruir um dia. E aí muitas pessoas acabam fazendo os negócios delas muito do jeito que ela fez uns anos atrás e deu para perceber já pela sua fala que isso não vai acontecer sempre, essa perpetuação não vai acontecer, o mercado vai querer sempre uma coisa nova e a gente vai ter que estar sempre ligado para poder seguir junto com o mercado e fazer e atender as necessidades que ele precisa mesmo. Né?
Então, Exatamente. pensando para a gente finalizar aqui a nossa live, está no nosso tempo, pessoal, uma dica que você pode dar pelo momento para os empresários se prepararem, né, para essas mudanças que estão por vir aí. Uma dica simples que eles têm que ter, as pessoas têm que pensar na hora de gerir um negócio, na hora de querer pensar em abrir algum tipo de negócio. Vou dar 2 dicas. Pode? Ou tem que ser uma só? Vai numa só porque o tempo está curto. Vamos lá. De novo, tendência é olhar o comportamento do consumidor, né? Existe uma tendência global que o consumidor não tem paciência para esperar e quer a sua vida ser facilitada o mais fácil possível. Em especial na hora de pagar, na hora de fazer a transação comercial. Então, uma tendência muito forte no mundo dos negócios é chamar remoção do atrito, ou seja, em inglês, frictionless, remoção do atrito. O que é atrito? Eu chego para pagar a sua academia e eu chego lá com um cartão. Você fala assim, não recebo cartão, não. Você está me criando um problema. Você está me criando um problema, porque aí eu vou ter que buscar dinheiro ou cheque para te pagar. Né? Então, uma dica é facilite o pagamento para os seus clientes. Um exemplo muito fácil e que muita gente hoje vive, né, consegue experimentar, é a Netflix. Quão fácil é eu ser assinante Netflix e eu deixar de ser assinante Netflix? É muito fácil. Eu já deixei de ser assinante. É 2 cliques. Para me tornar assinante de novo, é um clique só. Né? Quer voltar a ser assinante? Sim, acabou. Acabou. Voltei, eu vou lá e acesso. Então, nesse sentido, eu vejo muito, é muito recorrente a pergunta, o tal do pagamento recorrente. Devo pagamento recorrente? A resposta simples, curta e rápida. Se não pôs ainda, você está perdendo dinheiro. Simples assim. Facilite o pagamento recorrente, do pagamento do seu cliente, na forma de pagamento recorrente, renovação pelo celular, pelo aplicativo, mandou e-mail, olá Anselmo, sua mensalidade está vencendo amanhã. Quer pagar agora? Clique aqui. Clicou, já foi, já pagou e resolveu. Tem nem que ir lá. Então, facilite o pagamento para o seu cliente. Frictionless. Tirar os atritos dentro da chamada jornada do cliente. Né? Isso é para tudo, não importa se é mensal, se é plano. Né? Existe uma série de formas de eu implementar isso. Mas a grande mensagem é facilite a vida do seu cliente. As pessoas no século XXI não gostam de perder tempo. Então, quanto mais fácil for para o seu cliente, melhor. Mais fácil pagar. Muito bem. Pensando na gente, isso se traduz para a academia. Você deu o exemplo do Netflix aí, que é um exemplo dos maiores aí. Quantas pessoas no mundo hoje tem Netflix, né? E a gente tem que tentar pegar uns ganchos como esse daí para dentro do nosso negócio, para a gente poder conseguir vender o exercício da melhor maneira possível. Teve gente que pediu mais de uma aí, Ricardo pediu mais de uma, Salete pediu 2 dicas também, mas eu vou falar para o Ricardo, para a Salete, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, né? A Frânio, a Érica, Gabriel, o Wilson, Júlia, quem mais está aqui? Ana Luísa, a professora Kátia estava aqui mais cedo, que eu vi ela penando aqui também. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, quem quiser mais uma, mais 2, mais 10 dicas, vai ter que vir aqui em Viçosa, dia 14 de março, às 9 horas da manhã. Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, poderá conversar diretamente com o professor Cleverson Costa aqui em Viçosa, onde ele vai falar tudo sobre atualização em gestão de negócios fitness, né? Desde a precificação, passando pelas vendas, chegando na retenção, que é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com o olho desse tamanho aqui, para poder entender melhor o nosso cliente e fazer as pessoas fazerem exercício. Eu vou até dar para colocar uma coisa instigante aqui. Ó. Eu vou falar, eu vou contar o milagre, mas não vou falar o nome do santo. E já, para não sair, para não deixar o pessoal com outra dica aqui. Eu vou falar, mas não vou explicar por quê. Para quem quer saber o porquê, vai ter que participar do curso de atualização em gestão fitness no dia 14
aí em Viçosa, né? Uma dica preciosa, pessoal, que atrapalha sobremaneira as suas vendas. Apresentar para o cliente uma tabela de preços. Isso é um suicídio de venda. Você está matando a venda. Apresenta para o cliente uma tabela de preços. As chances são que você vai ouvir assim, nossa, gostei muito, anota para mim que eu vou pensar melhor. Se quiser parar de ouvir isso, primeira coisa é tirar a tabela de preço. Você não pode apresentar uma tabela de preço para o cliente. Isso é tão século XX que eu acho até graça. Né? Mas por quê? Porque eu sei também que muitos empresários eles têm a sua origem na educação física. Então, eles em algum momento da vida tiveram uma iniciativa empreendedora e montaram seus negócios. Só que muitos continuam com o mindset de professor de educação física. Ainda não vestiram a camisa de ser empresário. E para ser empresário bem-sucedido, tem que investir em conhecimento de gestão. Não tem alternativa. Então, quer melhorar seus negócios? Você tem que se capacitar do ponto de vista do conhecimento gerencial. E, dia 14, você vai ter uma excelente oportunidade para sintonizar. Né? Eu falei no início, para quem entrou depois, hoje eu faço doutorado na mais tradicional escola de economia e administração de empresas de Portugal. É uma das 50 melhores do mundo. Então, o conhecimento que eu que eu vou trazer para vocês, é a crista da onda, né? É a crista da onda em conhecimento de gestão e já aplicado para o negócio fitness. Por exemplo, acabar com a tabela de preços. Né? Falei o milagre, mas não conto o santo, nem explico por quê. Só no dia 14. Explica depois. Estaremos ansiosos por ouvir essa explicação, porque eu já cansei de ver tabela de preços. Na última academia, qual foi o coordenador, isso acho que ainda tem, se não me engano. Não vou ter certeza, porque já saí lá há um tempinho. Mas é uma coisa que as pessoas precisam saber, com certeza. Só para as pessoas ficarem ligadas, né, as inscrições são feitas pelo site da Higgs, higgs.com.br, ou você pode mandar um direct aqui pela Higgs e a gente pode direcionar você para fazer o curso também. E essa semana termina o segundo lote de vendas no valor mais em conta. Então, sugiro vocês que tiverem interesse, que procurem essa semana para garantir logo a sua vaga e escutar esse monstro sagrado da gestão fitness no Brasil a falar sobre... Obrigado pelas palavras carinhosas. Professor Cléber, um grande prazer estar com você hoje à noite, de poder trocar uma ideia, aprender bastante, né? Hoje eu fiquei mais por conta de escutar mesmo, porque nesse campo aí você domina muito mais do que eu. Espero que as pessoas que tenham assistido a live também tenham aprendido bastante e tenho certeza que na nossa oportunidade presencial aqui vão aprender ainda mais. Obrigado, viu? Anselmo, obrigado pela oportunidade, né? Pessoal que está assistindo aí, que assistiu, obrigado também, né? Domingo de noite, né? Você tirar um tempo pessoal para ouvir. Eu sinceramente espero que alguma coisa, qualquer coisa que eu tenha falado que de repente te deu um toque, te fez um despertar, que vai contribuir para a sua vida, para os seus negócios, já vai ter valido a pena você ficar aí acordado no domingo até agora nos ouvindo. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, um bom início de semana, né? E espero poder intercambiar, trocar ideias e experiências com vocês daqui a 2 semanas aí em Viçosa, no nosso curso. Grande abraço, uma boa noite. Boa noite para o Wilson, boa noite para a Luciana, boa noite para a Frânio, para o Thiago, para o Claudinei. Quem mais estava aqui? Dá uma puxadinha para cima aqui, Júlia, Bruno. Só falando mais uma última coisinha, gente. O curso também pode ser feito por personal trainers, tá? Esse pessoal, só posso fazer quem é gestão de academia, quem é gestor, não. Se você é personal trainer, é um negócio tão grande quanto a academia física, você também pode participar do curso, tenho certeza que vai agregar demais para o conhecimento. A única diferença de um personal para uma academia é que a academia tem CNPJ, personal é CPF, o resto é tudo igual. Tem que fazer marketing, tem que ter diferencial, tem que fidelizar cliente, tem que vender bem, tem que saber compor seus preços.
é igualzinho, não tem diferença nenhuma. É isso aí. Quem é personal, escutou isso daí, sabe bem do que a gente está falando. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, ou que não vai nos assistir ainda, porque tem gente que assiste depois que a live fica gravada, né? Então, um grande abraço para vocês aí, Leonardo, Letícia agora. Pessoal, abraço. Nos encontramos presencialmente daqui a 15 dias. Que assim seja. Grande abraço, boa noite. Valeu. Até breve. Abraço, até mais.